Oi, gente, bom dia. Então, aqui eu vou falar para vocês um pouquinho da concentração em título, né, e o que ela tem a ver com a porcentagem. Então, são duas coisas diferentes, porém, uma, né, completa a outra. Título, né, concentração em título não é titulação, tá? A concentração em título, né, ela vai ser expressa por este símbolo aqui, tá? Esse Tzinho diferenciado, né? E ela significa o quê? A concentração em título, ela não tem unidade, porque toda concentração que nós vimos, né, a gente usa a quantidade de soluto dividida pela quantidade de solução. Vocês lembram disso? Quando é concentração comum, é a quantidade de soluto em massa pelo volume da solução. A concentração em mol é o número de mols do soluto pelo volume da solução. E o título não seria diferente, tá? Só que ele trabalha com a mesma, né, com a mesma unidade, por isso ele não tem unidade de medida, tá? Ele trabalha com o mesmo sistema de medida. Então, eu tenho título em massa, significa que é a massa de soluto dividido pela massa de solução. Então, se eu tenho aqui em gramas dividido por gramas, eu não teria unidade, né? Eu posso ter o título em volume, e aí seria o volume do soluto pelo volume da solução. Aí eu teria mililitros por mililitros, ou litros dividido por litros, também não teria unidade, tá? Porque nós trabalhamos com a mesma, né, com o mesmo sistema de medida, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Um exemplo aqui, ó. Uma solução qualquer foi preparada com 200 gramas de NaCl, cloreto de sódio, e 1000 gramas de água, né? Tá vendo que aqui eu tenho massa e aqui eu tenho massa, tá? E aí, eu vou calcular o título, né? Qual que é o título dessa solução? Qual que é a concentração em título? Como eu estou trabalhando com massa, eu vou ter a massa do soluto dividido pela massa da solução, tá? Se atentem aqui, ó, que é a solução toda. E aqui ele me dá 1000 gramas de água. Água é meu solvente. Ok? Tá? Então, aqui a massa do soluto eu tenho, que é o sal que está sendo dissolvido, 200 gramas. A solução é quem? O soluto mais o solvente. Então, 200 gramas de NaCl mais 1000 gramas de água, tá? Então, quando eu vou preparar essa solução, o que eu faço? Eu pego o becker, né, e taro na balança. Adiciono as 200 gramas de NaCl. Então, ele já tem 200 gramas na solução. E aí, eu acrescento mais 1000 gramas de água. Então, a minha solução final, ela vai ter 1200 gramas, tá? Então, se atentem a isso. Se ele tá me informando quantidade da solução ou a quantidade de solvente apenas, porque aí eu preciso somar os dois aqui, tudo bem? E aí, eu vou fazer essa divisão, né? 200 gramas de soluto dividido por 1200 gramas de solução, tá? Que me deu um resultado de 0,167. Gente, toda a concentração em título, esse meu resultado, ele vai ser menor que 1, tá? Sempre. Por quê? Porque eu não consigo ter mais soluto do que a solução. Porque a solução, ela é composta de soluto e solvente. Então, aqui, ó, o meu divisor, ele sempre vai ser maior que a quantidade de soluto, ok? Então, aqui, ó, meu número sempre vai ser menor que 1. Achou um número maior que 1, tá errado o seu cálculo aqui, tudo bem? E aí, eu posso ter também volume. A diferença em volume vai ser só unidade de medida, tá? Aqui, ele pode trabalhar com quilogramas, com ml, né? Se for volume, ml, litros, centímetros cúbicos, metros cúbicos, tá? Só que o importante é aqui, ó. Essa unidade, elas têm que ser sempre as mesmas. Se ele, por acaso, colocasse aqui 1 quilograma,
lembre-se que aqui eu teria que converter para gramas, tá? Então, aqui, ó, todas essas unidades têm que ser a mesma, tá? Eu não posso trabalhar, por exemplo, aqui com quilogramas, aqui com gramas, aqui com miligramas. Então, eu tenho que converter todas as unidades de massa para o seu equivalente, tá? Mesma coisa se for em volume. Eu não posso trabalhar com litros, ml, tá? Eu tenho que estar sempre com a mesma unidade. Se é litros, na massa do soluto, na massa da solução, no volume, tá? Então, aqui, ó, lembre-se de trabalhar sempre com as mesmas unidades de medida, porque aqui elas se cancelam, tudo bem? E se elas não forem equivalentes, eu não tenho como fazer isso. E agora, vamos ver o que o título tem a ver com a porcentagem, tá? Então, o que o título tem a ver com a porcentagem? Vocês lembram que a porcentagem, né, o que ela é? Se eu falo, por exemplo, que eu tenho uma solução a 5%, significa que eu tenho 5 gramas em 100 gramas de solução. Então, eu estou trabalhando em massa para massa, soluto, solução. Então, é isso que eles têm em comum, tá? Eles trabalham com a mesma unidade de medida, só que qual que é a equivalência? É que a porcentagem, ela vai estar sempre para 100, tá? Enquanto o título, ele é 1 para 1, tá? Então, aqui, ó, ele trabalha com 1 de massa para 1 de solução. E a porcentagem vai trabalhar com o valor de soluto para 100 de solução. Por isso, o título, né, o valor do título multiplicado por 100, ele vai me dar o valor da concentração em porcentagem, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente fez esse cálculo aqui no início em título, né? E o meu resultado foi 0,167. Sim, é esse resultado sem unidade. Agora, como que eu passo ele para porcentagem? É só eu multiplicar por 100, tá? Então, o valor do título, 0,167, vezes 100, 16,7%. Agora, eu tenho que apresentar o porcento. Então, eu posso dizer que essa solução que eu preparei aqui, se eu estou expressando a concentração em título, ela é 0,167. Em porcentagem, ela é 16,7%, tá? É a mesma solução. Isso aqui, ó, esses dois valores equivalem à mesma quantidade, tá? Vamos ver? Tá? Então, aqui eu passei, né, o meu título, né? Esse aqui é o valor em título, para porcentagem. Como que eu calcularia o valor de massa para uma solução em porcentagem, né? Então, esse valor, ele corresponde o quê? Para 100, 16,7%. Então, significa que eu tenho 16,7 gramas de soluto em 100 gramas de solução, tá? Isso aqui, ó, me deu isso aqui, tá? 16,7%, 16,7 para 100, tá? 16,7 para 100. Sempre a porcentagem vai me dar essa equivalência, tá? E qual foi a solução que eu preparei? Foi uma solução que tinha 1.200, né, gramas de massa final. Então, aqui, ó, eu vou ter sempre essa proporção de 1,6 gramas de soluto para 100 gramas de solução. Se eu tiver 1.200 gramas de solução, quanto que eu vou ter de soluto? Então, eu faço 16,7 vezes 1.200 dividido por 100, que vai dar aproximadamente 200, tá? Que vai dar 200,0 alguma coisa, por conta que esse valor aqui é aproximado, né? Ele dá uma dízima periódica, ele dá 0,16666, e aí dá uma dízima, tá? Eu arredondei aqui para 16,7, mas por conta desse arredondamento, ele vai dar um valor bem próximo,
tá? Se você usar 16,6, por exemplo, ele vai dar 199, né, vírgula 2. Então, por conta desse arredondamento, ele vai dar um valor aproximado. Porém, é um valor bem próximo do que a gente tinha aqui, né? 200 gramas, tá? Vai dar essa variação nos decimais, mas isso é aceitável dentro da solução, ok? Então, é essa a equivalência entre título e porcentagem, tá? Tenho em título, quero transformar em porcentagem, eu multiplico por 100. E se eu quero o oposto? Tenho em porcentagem, quero em título. Eu vou fazer a operação contrária, tá? Eu divido por 100. Então, se eu tenho esse valor em porcentagem, eu quero em título, vou dividir por 100 e eu chego nesse valor, ok? E, por último, eu vou só falar rapidinho da parte do ppm, né? Por que ppm equivale a miligramas por litro? O que acontece, né? Que ppm equivale a miligramas por litro. Gente, isso são equivalências de unidade de medida, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo. O que é ppm? É partes por milhão, certo? Então, aqui eu coloquei um exemplo. Se eu tenho uma solução de 10 ppm, tá? Então, uma solução qualquer aí que equivale a 10 ppm de soluto. O que isso quer dizer? Que se eu tenho 10 ppm, eu posso utilizar qualquer unidade de medida, tá? Mas vamos colocar a equivalência para miligramas, que é isso que nós queremos, né? A equivalência para miligramas por litro, tá? Então, vamos imaginar que, né? Concluímos que 10 miligramas equivale a 1 milhão de miligramas de solução, certo? É isso que ppm nos indica. Então, 1 milhão de miligramas equivale a 1000 gramas, certo? Conversão de unidades. 1 milhão de miligramas, tá? Equivale a 1000 gramas. Aqui, nós estamos falando de solução aquosa. Então, é com água. A densidade da água é 1. O que isso significa? Que 1 grama de água é igual a 1 ml de água, tá? A densidade da água nos indica isso. Então, se eu tenho 1000 gramas de água, eu tenho 1000 ml, certo? E 1000 ml equivale a 1 litro. Portanto, aqui, ó, 10 miligramas é equivalente a 1 litro. Por isso que 10 ppm, ele é igual a miligramas por litro. 10 miligramas por litro. Se eu tiver 50 ppm, é igual a 50 miligramas por litro, tá? Sempre vai existir essa equivalência de ppm para miligramas por litro, por conta dessa conversão de unidades aqui, tá? 1 milhão de miligramas equivale a 1000 gramas. 1000 gramas é igual a 1000 ml. Se tratando de solução aquosa com água, 1000 ml, 1 litro. Então, 10 miligramas é igual a 1 litro, ok? Obrigado, gente. Beijos, tchau, tchau.